tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Como identificar sinais e sintomas desse transtorno? Como saber se isso está ou não acontecendo? Como diferenciar o TAG de alguma outra situação, como o transtorno do pânico, por exemplo, em que algumas pessoas fazem essa confusão. Então, para a gente fazer uma distinção inicial, né? A gente caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada como uma preocupação, né? O foco central está na preocupação. Então, é uma preocupação excessiva na maior parte dos dias para situações diversas, eventos diversos. E normalmente essa tendência à preocupação, esse comportamento preocupado, se estende por pelo menos 6 meses. Então, esse fator preocupação constante ao longo dos dias se mantém num período de 6 meses pelo menos. Aí a gente pode falar de um TAG propriamente dito, tá? Então, é uma preocupação excessiva que não tem uma causa específica, é uma preocupação que se estende para todas as áreas ou eventos da vida, com um fator cognitivo bem marcante de ruminação. O que é a ruminação? É o aumento do pensamento ou dos pensamentos associados à preocupação. Então, a cabeça não para de funcionar, não param de ser produzidos pensamentos, sempre maximizando os riscos, né? Ampliando os riscos e minimizando os seus recursos pessoais. Então, normalmente no TAG as pessoas ampliam o risco de tal evento, de tal situação, de tal problema e diminuem, minimizam os seus recursos pessoais para lidar com as situações. O mais interessante no TAG é que não é o evento em si ou a situação problemática em si que gera ansiedade, mas é a interpretação pessoal, ou seja, o significado que cada pessoa constrói e atribui a um evento ou um acontecimento. Então, frente a uma situação ou a um problema X, as pessoas reagem de maneiras diferentes, certo? Na questão do transtorno de ansiedade generalizada, um determinado evento ou situação é sempre enxergado como potencial risco, né? Então sempre há a tendência à catastrofização, que é achar que o pior cenário, o pior desfecho vai sempre acontecer e não vai se ter recursos para lidar com aquilo, o que gera um aumento de ruminação, pensamentos excessivos, o que gera então um desconforto, às vezes até físico, palpitação, sudorese, enfim, desconfortos físicos, questões gastrointestinais associadas, somatizações diversas que podem acontecer em relação ao TAG, certo? E o que fazer, né? Eu vou gravar uma sequência de vídeos depois desse com algumas técnicas que podem ajudar tanto o transtorno de ansiedade como o manejo do transtorno do pânico, tá? Mas o que já é importante pensar? Que a gente pode enxergar os pensamentos como hipóteses, né? Principalmente para quem está sofrendo de preocupação excessiva, muito a ver com o período que estamos vivenciando, porque tem uma outra questão do TAG, que é um perfil de indivíduo com muita dificuldade de tolerância a incertezas, né? São personalidades que têm como muito importante a questão do controle sobre as situações. Então, momentos de incerteza, momentos onde se sente com mais intensidade essa falta de controle, produzem um aumento desse estado de ansiedade, tá? Então, assim, mas o que é importante? Como se produz uma série de pensamentos no TAG, pensamentos catastróficos, onde se maximizam os riscos, o que é interessante aqui? Prestar atenção ao pensamento no sentido de enxergar o pensamento como hipótese. O pensamento, então, como uma hipótese, não como uma verdade absoluta. Então, a gente começar a prestar atenção no que está se produzindo, em qual é o conteúdo, né, dos pensamentos, entender esses pensamentos como hipóteses e avaliar
a probabilidade ou a possibilidade deles acontecerem ou não, né? Então, poder ter esse questionamento, não enxergar todo pensamento como verdade, não enxergar todo pensamento como realidade. Os pensamentos são pensamentos. Muitas vezes, né, vivendo sobre um transtorno de ansiedade generalizado, ocorrem as distorções cognitivas, que são as interpretações distorcidas de um dado evento, de um dado fato, que sim, muitas vezes pode ser difícil, pode ser uma situação problema, sim, não é? Mas no TAG isso é maximizado, isso é ampliado. E as pessoas que convivem com o TAG sofrem com uma ansiedade, uma alta preocupação constante, que vem acompanhada de dificuldades em vários aspectos da vida. E outros sintomas psicológicos, como aumento da irritação, né? Às vezes o TAG pode levar a um humor deprimido ao longo do tempo, né? Não é incomum o TAG estar associado do transtorno depressivo, tá? As pessoas com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada, também têm dificuldades no sono, né? Seja um sono muito agitado, seja uma dificuldade de ter o sono, né? A insônia. Então tem uma série de aspectos também alimentares envolvidos, né? Muitas pessoas com TAG relatam uma disfuncionalidade na sua alimentação, seja porque não conseguem fazer a ingesta de alimentos nos períodos de maior ansiedade, seja porque relatam um comer emocional disfuncional relacionado a momentos de maior ansiedade, tá? Então, assim, por todas essas questões, se você está experienciando alguma situação que leve a pensar em TAG, é importante se dar esse tempo de se prestar mais atenção, de se observar melhor e ver a importância, né, de buscar alguma ajuda especializada, tá? Algumas vezes, para além da psicoterapia, as pessoas com TAG vão precisar do acompanhamento do psiquiatra também, tá? Mas cada caso é um caso. E nos próximos vídeos, então, eu vou falar um pouco sobre o transtorno do pânico e também sobre algumas técnicas para poder fazer o gerenciamento, o manejo da ansiedade. Até lá!